Capítulo 21. Medicina. Convexidade e opacidade. O que se costuma chamar de ausência de evidências, onde os medicamentos fragilizam os seres humanos, e, então, tentam salvá-los. Leia a evidência de Newton. A história da medicina é a história amplamente documentada da dialética entre o fazer e o pensar, e de como tomar decisões sob opacidade. No Mediterrâneo medieval, Maimônides, Avicena, Al-Rawi e os médicos siríacos como Nuaym ibn Shak eram, ao mesmo tempo, filósofos e médicos. No mundo semita medieval, um médico era chamado de Al-Hakim, o sábio, ou praticante da sabedoria, sinônimo de filósofo ou rabino. HKM a raiz semita para sabedoria. Até mesmo no período anterior, houve uma leva de indivíduos helenizados que ocupavam a interseção exata entre a medicina e a prática da filosofia. O grande filósofo cético Sexto Empírico foi médico e membro da escola empírica cética. O mesmo aconteceu com o Menódoto de Nicomédia e a medicina baseada na experiência, antecessora da medicina baseada em evidências, sobre a qual falaremos daqui a algumas páginas. As obras desses pensadores, ou o que resta delas, são bastante revigorantes para aqueles que, como nós, desconfiam dos que falam sem fazer. Regras de decisão e heurística simples, bastante simples, emergem deste capítulo. A via negativa, é claro, pela remoção do artificial, só recorre a técnicas médicas quando o retorno em termos de saúde for muito grande. Por exemplo, salvar uma vida, e exceder visivelmente seu dano potencial, como uma cirurgia indiscutivelmente necessária ou medicamentos que salvem vidas. Penicilina. O mesmo vale para as intervenções governamentais. Trata-se de algo explicitamente talesiano, não aristotélico, ou seja, a tomada de decisão com base em retornos, não no conhecimento. Pois, nesses casos, os medicamentos têm assimetrias positivas, refeitos de convexidade, e o resultado estará menos propenso a produzir fragilidade. Caso contrário, em situações em que os benefícios de determinado medicamento, procedimento ou modificação nutricional ou de estilo de vida pareçam pequenos, por exemplo, aqueles que objetivam o conforto teremos um grande e potencial problema de idiotas colocando-nos, assim, no lado errôneo dos efeitos de convexidade. Na verdade, um dos benefícios colaterais involuntários dos teoremas que Rafael Dodi e eu desenvolvemos em nossas técnicas de identificação e detecção de riscos, no capítulo 19, é um vínculo preciso entre a não linearidade na exposição ou na dose-resposta e b. a fragilidade ou a antifragilidade potenciais. Estendo, também, o problema para as bases epistemológicas e estabeleço regras para o que deveria ser considerado evidência. Assim como nos perguntamos se um copo deve ser considerado meio vazio ou meio cheio, há situações em que nos focamos na ausência de evidências, outras em que nos focamos na existência delas. Em alguns casos, é possível haver confirmação, em outros não, depende dos riscos. Considere o tabagismo, que, em algum momento, foi considerado fonte de pequenos ganhos de prazer e, até mesmo, de saúde. As pessoas realmente pensaram que era algo bom. Levou décadas para que seu dano se tornasse visível. No entanto, se alguém tivesse questionado, teria enfrentado a reação acadêmica ingênua, pré-fabricada e pretensamente especialista. Você tem evidências de que isso é prejudicial? O mesmo tipo de reação há evidências de que a poluição é prejudicial. Como de costume, a solução é simples. Uma extensão da via negativa e da regra não seja um idiota. De Tony Gorducho, o antinatural precisa provar seus benefícios, o natural não, de acordo com o princípio estatístico descrito anteriormente de que a natureza deve ser considerada muito menos idiota do que os seres humanos. Em domínios complexos, somente o tempo, bastante tempo, virá a ser uma evidência. Em qualquer decisão, o desconhecido terá preponderância em um dos lados, mais do que no outro. A falácia você tem evidências. Confundindo as evidências de nenhum dano com nenhuma evidência de danos, é semelhante à incompreensão da nenhuma evidência de doença, NED, como se significasse a evidência de nenhuma doença. É o mesmo erro que confundir a ausência de evidências com as evidências de ausência, aquele que tende a afetar pessoas inteligentes e cultas, como se a instrução nos tornasse mais confirmatórios em nossas respostas e mais sujeitos a cair em simples erros lógicos. E vale lembrar que, sob não linearidades, as simples expressões prejudicial ou benéfico esfacelam-se. Tudo está relacionado à dose. Como discutir em um pronto-socorro. Certa vez, quebrei meu nariz.
andando em nome da antifragilidade. Claro, eu estava tentando andar em superfícies irregulares, como parte de meu programa de antifragilidade, sob influência de Loic Licorre, que acredita em exercícios naturalistas. Foi emocionante. Senti que o mundo era mais rico, mais fractal, e quando contrastei aquele terreno com as superfícies regulares das calçadas e dos escritórios corporativos, estas últimas pareceram-me prisões. Infelizmente, eu estava carregando algo muito menos ancestral, um telefone celular, que teve a insolência de tocar em meio à minha caminhada. No pronto-socorro, o médico e a equipe insistiram que eu deveria gelar meu nariz, ou seja, aplicar uma compressa gelada sobre ele. Em meio à dor, ocorreu-me que o edema que a mãe natureza me proporcionara com certeza não havia sido causado diretamente pelo trauma. Era a resposta de meu próprio organismo à lesão. Pareceu-me que seria um insulto à mãe natureza ignorar suas reações programadas, a menos que tivéssemos uma boa razão para fazê-lo, fundamentados em testes empíricos adequados para mostrar que nós, humanos, poderíamos fazer melhor. O ônus da prova recai sobre nós, seres humanos. Então, murmurando, perguntei ao médico do pronto-socorro se ele tinha qualquer evidência estatística sobre os benefícios da aplicação de gelo no meu nariz, ou se isso resultava de uma versão ingênua de algum intervencionismo. Sua resposta foi: você tem um nariz do tamanho de Cleveland e agora está interessado em números. Lembro-me de ter desenvolvido, a partir de seus indistintos comentários, o pensamento de que não havia resposta para aquilo. Efetivamente, não havia resposta, porque logo que cheguei a um computador, pude confirmar que não há qualquer evidência empírica convincente a favor da redução do edema, exceto em casos muito raros, em que o edema ameaçaria o paciente, o que, claramente, não era o caso. Foi puro racionalismo idiota da mente dos médicos, seguindo o que fazia sentido para seres humanos com inteligência limitada. Juntamente com o intervencionismo, essa necessidade de fazer algo, esse defeito de pensar que sabemos mais, e de denegrir o não observado. Esse defeito não se limita a nosso controle de edemas. A confabulação assola toda a história da medicina, além, é claro, de muitos outros campos práticos. Os pesquisadores Paul Meehl e Robin Dawes foram pioneiros em uma tradição de catalogar a tensão entre o conhecimento clínico e o atuarial, isto é, estatístico, e de analisar quantas coisas que se acreditavam verdadeiras pelos profissionais e médicos não eram, de fato, verdadeiras, não correspondendo a evidências empíricas. O problema, logicamente, é que esses pesquisadores não têm uma ideia clara de onde reside o ônus das evidências empíricas. A diferença entre o empirismo ingênuo e o pseudo-empirismo e o empirismo rigoroso recai sobre os médicos o ônus de nos mostrar por que reduzir a febre é bom, por que tomar café da manhã antes de se engajar em uma atividade física é saudável, não há evidências, ou por que promover sangria em pacientes é a melhor alternativa. Esse procedimento deixou de ser praticado. Às vezes, tenho a impressão de que pronunciar defensivamente "eu sou médico" ou "você é médico" é um indício de que o médico não tem a menor ideia do que está fazendo. Mas, pior do que isso, algumas vezes recebo algumas cartas de apoio e simpatia de colegas que praticam medicina alternativa, o que me deixa furioso. A abordagem deste livro é ultra-ortodoxa, ultra-rigorosa e ultra-científica, e, certamente, não faz defesa da medicina alternativa. Os custos ocultos da assistência de saúde devem ser, em grande parte, a negação da antifragilidade. Mas, talvez, não seja apenas a medicina. As chamadas doenças da civilização resultam da tentativa dos seres humanos de tornar suas vidas confortáveis contra seu próprio interesse, uma vez que o confortável é o que fragiliza. O restante deste capítulo concentra-se em casos médicos específicos, com efeitos de convexidade negativos ocultos, pequenos ganhos, grandes perdas, e reformula a heterogenia, relacionando-a com minha noção de fragilidade e de não linearidades. Primeiro princípio da heterogenia, empirismo. O primeiro princípio da heterogenia é o seguinte: não precisamos de evidências de danos para afirmar que um medicamento ou um procedimento artificial pela via positiva são perigosos. Lembre-se de meu comentário anterior sobre o problema do Peru, de que o dano está no futuro, e não no passado estritamente definido. Em outras palavras, o empirismo não é um empirismo ingênuo. Vimos o argumento do tabagismo. Agora, considere a aventura de uma gordura inventada pelo ser humano, a gordura trans. De alguma forma,
Os seres humanos descobriram como fazer produtos com gordura e, como se tratava da grande era do cientificismo, convenceram-se de que poderiam fazê-lo melhor do que a natureza. Não apenas igual, melhor. Os químicos assumiram que poderiam produzir um substituto da gordura que fosse superior à banha ou à manteiga, sob muitos pontos de vista. Primeiro, era mais conveniente. Produtos sintéticos, como a margarina, permanecem moles na geladeira. Assim, é possível espalhá-los imediatamente sobre um pedaço de pão sem a habitual espera enquanto se escuta o rádio. Em segundo lugar, era econômico, já que as gorduras sintéticas eram derivadas dos vegetais. Finalmente, e o que é pior, assumiu-se que a gordura trans era mais saudável. Seu uso foi bastante difundido e, depois de algumas centenas de milhões de anos consumindo gordura de origem animal, as pessoas, de repente, começaram a ficar com medo dela, particularmente, de uma coisa chamada de gordura saturada, especialmente a partir de interpretações estatísticas de má qualidade. Hoje, a gordura trans é terminantemente proibida, pois se descobriu que mata as pessoas, uma vez que está por trás de doenças cardíacas e de problemas cardiovasculares. Outro exemplo criminoso de tal racionalismo idiota e fragilizador é a história da talidomida. Tratava-se de um remédio destinado a reduzir os episódios de enjoo nas mulheres grávidas, mas causou defeitos congênitos. Outro remédio, o dietilestilbestrol, prejudicava silenciosamente o feto e levava ao câncer ginecológico tardio nas filhas. Esses dois erros são bastante significativos porque, em ambos os casos, os benefícios pareciam ser evidentes e imediatos, embora pequenos, e os danos permaneceram ocultos por anos, pelo menos por 3/4 de uma geração. A próxima discussão será sobre o ônus da prova, pois é possível facilmente imaginar que algum defensor desses tratamentos teria imediatamente levantado a seguinte objeção: Sr. Taleb, você tem evidências para sua afirmação? Agora, podemos identificar o padrão. A iatrogenia, sendo uma situação de custo-benefício, resulta, geralmente, da condição perigosa em que os benefícios são pequenos e visíveis, e os custos, muito grandes, tardios e ocultos. E, claro, os custos potenciais são muito piores do que os ganhos cumulativos. Para aqueles que apreciam gráficos, o apêndice mostra os riscos potenciais por diferentes ângulos, expressando a heterogenia como uma distribuição de probabilidade. Segundo o princípio da heterogenia, não linearidade da resposta. Segundo o princípio da heterogenia, ela não é linear. Não devemos correr riscos com as pessoas praticamente saudáveis, mas devemos correr muito mais riscos com aquelas consideradas em perigo. É porque temos de concentrar o tratamento nos casos mais graves, e não nos marginais. Veja esse exemplo mostrando a não linearidade. Convexidade. Quando a hipertensão é leve, ligeiramente mais elevada do que a zona aceita como normotensão, a chance de o hipertenso beneficiar-se com um determinado medicamento está perto de 6%. Apenas uma pessoa em 18 beneficia-se com o tratamento. Mas, quando se avalia que a pressão arterial está em alguma posição no intervalo entre alta ou grave, as probabilidades de se beneficiar ficam, agora, entre 26% e 72%, respectivamente, isto é, 1 em cada 4 pessoas e 2 em cada 3 pessoas se beneficiarão com o tratamento. Assim, os benefícios do tratamento são convexos diante da condição de saúde, os benefícios aumentam desproporcionalmente, de forma progressiva. Mas considere que a heterogenia deveria ser constante para todas as categorias. Se o paciente estiver muito doente, os benefícios serão grandes em relação à heterogenia. Se estiver em uma condição limítrofe, eles serão pequenos. Isso significa que temos de nos concentrar nas condições com sintomas graves e realmente ignorar, outras situações em que o paciente não está muito doente. A discussão, aqui, baseia-se na estrutura de probabilidades de sobrevivência condicional, semelhante à que foi utilizada para demonstrar que os danos devem ser não lineares para as xícaras de porcelana. Considere que a mãe natureza deve ter tido de se ajustar, por meio da seleção, na proporção inversa à raridade da doença. Dos 120 mil medicamentos disponíveis hoje em dia, mal posso encontrar um que funcione pela via positiva, que deixe uma pessoa saudável incondicionalmente melhor e, se alguém me indicar um, serei cético em relação aos efeitos colaterais ainda não observados. De vez em quando, deparamo-nos com formulações que melhoram o desempenho, como os esteroides,
Só para descobrir o que as pessoas no mundo das finanças já sabem há algum tempo. Em um mercado maduro, não existe mais almoço grátis. E o que se apresenta como almoço grátis guarda um risco oculto. Quando pensamos ter encontrado um almoço grátis, digamos, esteroides ou gordura trans, algo que ajuda o que já é saudável, sem nenhuma desvantagem visível, é mais provável haver uma armadilha escondida em algum lugar. Na verdade, em meus dias como operador da bolsa, isso era chamado de transação de idiotas. E há uma razão estatística simples que explica por que não temos sido capazes de encontrar medicamentos que nos façam sentir incondicionalmente melhores quando estamos bem, ou incondicionalmente fortes, etc. A natureza, provavelmente, teria conseguido encontrar essa pílula mágica por si só. Mas considere que a doença é algo raro e, quanto mais doente a pessoa estiver, menos provavelmente a natureza encontraria a solução por si só, de forma ágil. Uma condição que esteja, digamos, a 3 unidades de desvio da norma é mais de 300 vezes mais rara do que o normal. Uma doença que esteja a 5 unidades de desvio da norma é mais de 1 milhão de vezes mais rara. A comunidade médica não vem modelando essa não linearidade de benefícios à heterogeneia. E se isso é feito verbalmente, não foi formalizado em artigos, e, portanto, em uma metodologia de tomada de decisão que leva em conta a probabilidade. Como veremos na seção seguinte, há pouco uso explícito dos vieses de convexidade. Até mesmo os riscos parecem ser extrapolados linearmente, provocando tanto a subestimação quanto a superestimação. E, certamente, um erro de cálculo nos níveis de dano. Por exemplo, um artigo sobre os efeitos da radiação afirma o seguinte: o modelo padrão atualmente em uso aplica uma escala linear, extrapolando o risco de câncer, das altas às baixas doses de radiação ionizante. Além disso, as empresas farmacêuticas estão sob pressão financeira para descobrir doenças e satisfazer os analistas de seguros. Elas vêm raspando o fundo do tacho, procurando doenças entre pessoas cada vez mais saudáveis, fazendo lobby pela reclassificação dos problemas de saúde e aprimorando os artifícios de vendas para fazer com que os médicos prescrevam receitas em abundância. Agora, se a pressão arterial estiver na parte superior da faixa que costumava ser chamada de normal, o sujeito não é mais normotenso, mas pré-hipertenso, mesmo que não haja sintomas à vista. Não há nada de errado com a classificação se ela conduzir a uma vida mais saudável e a medidas robustas pela via negativa. Mas o que está por trás de tal classificação, muitas vezes, é uma orientação para mais medicação. Não sou contra a função e a missão da indústria farmacêutica, mas, sim, a sua prática de negócios. Ela deve concentrar-se, para seu próprio benefício, em doenças extremas, não em reclassificações ou impressões sobre os médicos para que prescrevam medicamentos. Na verdade, a indústria farmacêutica explora o intervencionismo dos médicos. Outra maneira de ver a situação: a heterogeneia está no paciente, e não no tratamento. Se o paciente estiver perto da morte, todos os tratamentos especulativos devem ser incentivados, franca e abertamente. Por outro lado, se o paciente estiver praticamente saudável, o médico deveria ser a mãe natureza. A desigualdade de ginseng na medicina. A pedra filosofal explicou que a volatilidade de uma exposição pode ser mais importante do que sua média. A diferença é o viés de convexidade. Se o indivíduo for antifrágil, isto é, convexo, a determinada substância, é melhor fazer com que ela seja distribuída aleatoriamente, em vez de ser fornecida de modo constante. Encontrei pouquíssimos artigos médicos que fazem uso da não linearidade, aplicando efeitos de convexidade a problemas médicos, apesar da onipresença das respostas não lineares na biologia. Estou sendo generoso, de fato. Só encontrei um único uso explícito da desigualdade de ginseng em uma única aplicação, graças a meu amigo Eric Bries, e apenas um que utilizava corretamente. E, portanto, a resposta sabemos que, dada pelos pesquisadores médicos quando a consequência da não linearidade lhes é explicada, é bastante insatisfatória. Os efeitos de convexidade notoriamente trabalham de forma idêntica com opções, inovações e qualquer outra coisa convexa. Agora vamos aplicá-los aos pulmões. O parágrafo seguinte é um pouco técnico e pode ser ignorado. As pessoas com uma variedade de doenças pulmonares, incluindo a síndrome do desconforto respiratório agudo, costumavam ser colocadas em ventiladores mecânicos. A crença era de que a pressão e o volume constantes eram desejáveis. A estabilidade parecia ser uma boa ideia, mas a reação do paciente a não linear à pressão,
conversa durante um intervalo inicial, e concava a partir daí, e ele sofre com essa irregularidade. Além disso, pessoas com pulmões muito fragilizados não podem ter pressão alta por muito tempo, ao mesmo tempo que precisam de muito volume. J.F. Brewster e seus colaboradores descobriram que distribuir uma pressão mais alta ocasionalmente, e uma pressão baixa em outros momentos, fazia com que se fornecesse muito mais volume aos pulmões dentro de determinada pressão média, diminuindo a mortalidade dos pacientes. Um benefício adicional é que um pico ocasional na pressão ajuda a abrir os alvéolos colapsados. Na verdade, é assim que nossos pulmões funcionam quando estão saudáveis, com variações de ruído, e não com fluxo de ar constante. Os seres humanos são antifrágeis à pressão pulmonar. E isso decorre diretamente da não linearidade da resposta, pois, como vimos, tudo que é convexo é antifrágil, até certa dose. O artigo de Brewster foi submetido à validação empírica, mas isso nem seria necessário. Não precisamos de dados empíricos para provar que 1 mais 1 é igual a 2. Ou que as probabilidades precisam somar 100%. B. Parece que as pessoas que lidam com nutrição não examinaram a diferença entre calorias aleatórias e nutrição constante, algo a que voltaremos no próximo capítulo. Não usar os modelos de efeitos não lineares, tais como os vieses de convexidade, enquanto se faz um trabalho empírico é como ter de catalogar cada maçã que cai de uma árvore e denominar a operação de empirismo, em vez de usar, simplesmente, a equação de Newton, ocultando as evidências. Agora, um pouco do panorama histórico. O que fez a medicina induzir as pessoas ao erro por tanto tempo é que seus êxitos foram exibidos com destaque, e seus equívocos foram literalmente enterrados, assim como tantos outros casos interessantes que foram parar no cemitério da história. Não consigo resistir ao seguinte exemplo do viés de intervenção, com efeitos de convexidade negativos. Nos anos 1940 e 1950, muitas crianças e adolescentes receberam radiação para tratamento da acne, a fim de aumentar a glândula timo, curar a amigdalite, remover marcas de nascença e tratar micoses do couro cabeludo. Além do bócio e de outras complicações tardias, cerca de 7% dos pacientes que receberam a radiação desenvolveram câncer de tireoide entre 2 a 4 décadas mais tarde. Mas não vamos abolir a radiação, pois ela provém da mãe natureza. Somos, necessariamente, antifrágeis a alguma dose de radiação, em níveis encontrados naturalmente. É possível que pequenas doses previnam lesões e tumores provenientes de doses maiores, pois o corpo desenvolve uma espécie de imunidade. E, falando em radiação, poucos se perguntam por que, depois de centenas de milhões de anos com nossa pele exposta aos raios solares, de repente precisamos de tanta proteção contra eles. Será porque nossa exposição está mais prejudicial do que antes, em função de mudanças na atmosfera, ou as populações estão vivendo em ambientes incompatíveis com a pigmentação de sua pele, ou, ao contrário, os fabricantes de produtos de proteção solar precisam lucrar um pouquinho. A interminável história das situações do Peru. A lista de tais tentativas de enganar a natureza, sob a orientação do racionalismo ingênuo, é longa, sempre sob a alegação de aprimorar as coisas com uma aprendizagem contínua de primeira ordem, isto é, proibindo o medicamento ou procedimento médico ofensivo, mas sem perceber que podemos estar cometendo o erro de novo. Em outro lugar, estatinas. Estatinas são fármacos destinados a diminuir o colesterol no sangue, mas existe uma assimetria, e uma assimetria grave. É preciso tratar 50 pessoas de alto risco durante 5 anos para evitar um único evento cardiovascular. As estatinas podem prejudicar potencialmente as pessoas não muito doentes, para quem os benefícios são mínimos ou totalmente inexistentes. Não seremos capazes de obter um panorama geral, baseado em evidências, dos danos ocultos no curto prazo. Precisamos de anos para isso. Lembre-se do tabagismo. Além disso, os argumentos atualmente defendidos a favor da administração rotineira desses fármacos, muitas vezes, baseiam-se em algumas ilusões estatísticas ou, até mesmo, em manipulação. Os experimentos utilizados por empresas farmacêuticas parecem explorar as não linearidades e agrupar o muito doente e o menos doente. Além de assumir que a métrica colesterol é 100% equiparável à saúde, as estatinas falham, em sua aplicação, quanto ao primeiro princípio da heterogenia, dano não observado. Além disso, certamente, fazem baixar o colesterol, mas, como seres humanos,
Nossa função objetiva não é reduzir certa métrica a fim de obter uma nota para passar em um teste, semelhantes aos da escola, mas melhorar nossa saúde. Mas ainda, não está comprovado se esses indicadores que as pessoas tentam diminuir são causas ou manifestações de um problema de saúde, assim como amordaçar um bebê certamente impediria que ele chorasse, mas não removeria a causa de suas emoções. Os medicamentos destinados a reduzir as métricas são particularmente cruéis, em função de uma complexidade jurídica. O médico é incentivado a prescrevê-los, pois, se o paciente tiver um ataque cardíaco, ele seria processado por negligência, mas o erro no sentido oposto não é penalizado de forma alguma, já que os efeitos colaterais, aparentemente, não são causados pelos medicamentos. O mesmo problema de interpretação ingênua, misturado com o viés de intervenção, aplica-se à detecção do câncer. Existe um viés acentuado a favor do tratamento, mesmo quando trouxer mais prejuízos, porque o sistema legal favorece a intervenção. Cirurgia. Os historiadores mostram que a cirurgia teve, durante muito tempo, um desempenho muito melhor do que medicina. Ela era marcada pelo necessário rigor dos resultados visíveis. Considere que, quando vítimas de traumas muito graves são operadas para extrair uma bala ou para colocar os órgãos de volta no lugar, por exemplo, a iatrogenia é reduzida. A desvantagem da cirurgia é pequena em comparação com os benefícios, portanto, dos efeitos de convexidade positivos. Ao contrário das intervenções farmacêuticas habituais, é difícil afirmar que a mãe natureza faria um trabalho melhor. Os cirurgiões costumavam ser operários, ou estar mais próximos dos artesãos do que a alta ciência, de modo que não se sentiam obrigados a teorizar. As profissões de médico e cirurgião eram mantidas profissional e socialmente independentes. Uma era ars, a outra, scientia. Portanto, uma era um ofício construído em torno de heurísticas orientadas pela experiência, e a outra repousava sobre teorias, ou melhor, sobre uma teoria geral dos seres humanos. Os cirurgiões eram usados para as emergências. Na Inglaterra, na França e em algumas cidades italianas, as associações dos cirurgiões estavam unidas às dos barbeiros. Assim, a academização ao estilo soviético de Harvard sofrida pela cirurgia esteve, por um longo tempo, limitada pela visibilidade dos resultados. Não é possível iludir o olho, tendo em conta que durante muitos anos as pessoas foram operadas sem anestésicos. Não era necessário justificar-se a todo instante por não fazer nada além de esperar que a mãe natureza cumprisse seu papel. Mas, graças à anestesia, os obstáculos enfrentados pela cirurgia hoje em dia são muito menores, e os cirurgiões, agora, precisam frequentar uma faculdade de medicina, embora menos teórica do que a Sorbonne ou a de Bologna dos tempos medievais. Em contrapartida, no passado, o derramamento de sangue flebotomia era uma das poucas operações realizadas por cirurgiões, sem qualquer impedimento. Uma cirurgia de coluna feita nos tempos atuais para corrigir a ciática, por exemplo, é, de modo geral, inútil, a não ser pelo possível dano da operação em si. As evidências mostram que 6 anos mais tarde, em média, essa operação equivale a não fazer nada. Por isso temos certo déficit potencial nas operações de coluna, já que cada operação traz riscos como danos cerebrais da anestesia, erro médico, o médico danificar a medula espinal, ou exposição a germes hospitalares. No entanto, a cirurgia da medula espinal, como a fusão vertebral lombar, ainda é praticada livremente, principalmente porque é muito lucrativa para o médico. C. Antibióticos. Toda vez que ingerimos um antibiótico, ajudamos, de certa forma, a mutação de germes em cepas resistentes a antibióticos. Além disso, brincamos com o sistema imunológico. Transferimos a antifragilidade de nosso corpo para o germe. A solução, claro, é fazê-lo apenas quando os benefícios são grandes. A higiene, ou a higiene excessiva, tem o mesmo efeito, principalmente quando as pessoas limpam as mãos com produtos químicos depois de cada exposição social. Eis alguns exemplos potenciais e verificados de iatrogenia, em termos de maior desvantagem, excetuando-se os pacientes muito doentes, quer essa desvantagem tenha sido verificada ou não. Delviox, medicamento anti-inflamatório que apresentava como efeitos colaterais problemas cardíacos tardios. Os antidepressivos, usados além dos casos necessários. A cirurgia bariátrica, substituindo a fome dos pacientes diabéticos com excesso de peso. A cortisona, os desinfetantes e os produtos de limpeza, dando origem,
potencialmente, a doenças autoimunes, a terapia de reposição hormonal, as histerectomias, os partos cesarianos além do estritamente necessário, os tubos auditivos em bebês como resposta imediata a infecções de ouvido, as lobotomias, a suplementação de ferro, o branqueamento do arroz e do trigo. Isso era considerado um progresso. Os cremes de proteção solar, suspeitos de serem prejudiciais. A higiene, além de ser ponto, a higiene pode nos tornar frágeis, negando a hormese, nossa própria antifragilidade. Ingerimos probióticos porque não comemos mais porcarias suficientes. Desinfetantes que matam tantos germes que os sistemas imunológicos em desenvolvimento das crianças são privados de realizar o treinamento necessário, ou privados dos germes e parasitas bons e amigáveis. A higiene dental. Pergunto-me se escovar os dentes com cremes dentais repletos de substâncias químicas não é, principalmente, gerar lucros para a indústria dos cremes dentais. A escovação é natural. O creme dental talvez sirva apenas para contrabalançar os produtos anormais que consumimos, como amidos, açúcares e xarope de milho com alto teor de frutose. Por falar nisso, o xarope de milho de alta frutose foi resultado da neomania, financiado por um governo nichon apaixonado pela tecnologia e vítima de algum anseio de subsidiar os agricultores de milho. As injeções de insulina para os diabéticos do tipo 2, com base no pressuposto de que os danos causados pelo diabetes decorrem do açúcar no sangue, e não da resistência à insulina, ou de algo relacionado a isso. O leite de soja, o leite de vaca para pessoas de ascendência mediterrânea e asiática. A heroína, a substância mais perigosamente viciante que se possa imaginar, foi desenvolvida como substituto da morfina em antitussígenos, por não apresentar os efeitos colaterais viciantes da morfina. A psiquiatria, particularmente, a psiquiatria infantil, mas acho que não preciso convencer ninguém sobre seus perigos. Paro por aqui. Mais uma vez, minhas declarações são baseadas no gerenciamento de riscos. Se a pessoa estiver muito doente, não haverá heterogênea com que se preocupar. O mesmo vale para os casos marginais que impliquem perigos. Os casos que estou discutindo até agora são fáceis de entender, mas algumas aplicações são muito mais sutis. Por exemplo, contrariamente ao que faz sentido em um nível primitivo, não há evidências claras de que as bebidas livres de açúcar, adoçadas artificialmente, nos façam perder peso, de acordo com as calorias economizadas. Mas foram necessários há 30 anos confundindo a biologia de milhões de pessoas para que pudéssemos começar a nos fazer essas perguntas. De alguma forma, aqueles que continuam recomendando tais bebidas estão sob a impressão, orientados pelas leis da física, tradução ingênua da termodinâmica, de que o conceito de que ganhamos peso com a ingestão de calorias é suficiente para merecer uma análise mais precisa. Isso, certamente, seria válido na termodinâmica, como uma máquina simples que reagisse a energias sem nenhum retorno, digamos, um carro queimando combustível. Mas o raciocínio não se sustenta em uma dimensão informativa, em que o alimento não é apenas uma fonte de energia, ele transmite informações sobre o meio ambiente, como os agentes estressores. A ingestão de alimentos, combinada com a atividade praticada pela pessoa, estimula a liberação de vários hormônios ou algo semelhante que transmita informações, causando desejos. Daí o consumo de outros alimentos, ou alterações na forma como nosso corpo queima energia, caso ele precise conservar gorduras e queimar músculos, ou vice-versa. Os sistemas complexos têm ciclos contínuos de retroalimentação, de modo que o que queimamos depende do que consumimos, e de como consumimos. A lógica opaca da natureza. Enquanto escrevo este livro, o biólogo Craig Venter está envolvido na criação de vida artificial. Ele realizou experimentos e apresentou-os em um famoso artigo, intitulado Criação de uma célula bacteriana controlada por um genoma sintetizado quimicamente. Tenho imenso respeito por Craig Venter, a quem considero um dos homens mais inteligentes dentre nós, e um realizador no sentido pleno da palavra. Mas dar esses poderes aos falíveis seres humanos é semelhante a entregar um monte de explosivos a uma criança pequena. Se bem entendo essa questão, para os criacionistas isso deve ser um insulto a Deus. Mas, além disso, para os evolucionistas, isso, certamente, é um insulto à evolução. E, para os probabilistas, como meus colegas e eu, isso é um insulto à prudência humana, o início da fonte de todas as exposições a cisnes negros. Deixem-me repetir, aqui, o argumento em um parágrafo, a fim de torná-lo mais claro. A evolução processa-se por bricolagem ou ajustes indiretos e convexos,
inerentemente robustos, ou seja, atingindo ganhos potenciais estocásticos, graças a erros contínuos, repetitivos, pequenos e localizados. O que os homens vêm fazendo com a ciência realizada de cima para baixo, ao estilo comando e controle, tem sido exatamente o contrário: intervenções com efeitos de convexidade negativos, ou seja, a conquista de certos pequenos ganhos por meio da exposição a enormes erros potenciais. Nosso registro de compreensão dos riscos em sistemas complexos, biologia, economia, clima, tem sido lamentável, marcadas por distorções retrospectivas. Só entendemos os riscos após a ocorrência do dano, e, ainda assim, continuamos cometendo os mesmos erros. E não há nada que me convença de que temos conseguido melhorar o gerenciamento de riscos. Nesse caso particular, devido à escalabilidade dos erros, estamos expostos à mais selvagem forma de aleatoriedade possível. Simplesmente, não se deveriam dar brinquedos explosivos aos seres humanos como bombas atômicas, derivadas financeiras ou ferramentas para criar vida. Culpado ou inocente. Deixem-me tratar do último ponto novamente, mas de modo um pouco diferente. Se existe algo na natureza que não entendemos, é bem provável que isso faça sentido de maneira mais profunda, além de nossa compreensão. Portanto, há uma lógica inerente às coisas naturais que é muito superior à nossa. Da mesma forma que existe uma dicotomia na lei, inocente até que se prove culpado, em vez de culpado até que se prove inocente, permitam-me formular minha regra da seguinte forma: o que a mãe natureza faz é rigoroso até que se prove o contrário. O que os seres humanos e a ciência fazem é imperfeito até que se prove o contrário. Vamos acabar com esse negócio da M de evidências. Se alguém quiser falar sobre o estatisticamente significativo, nada neste planeta pode estar tão próximo ao estatisticamente significativo quanto a natureza. Isso é indiferença ao seu desempenho e à sua pura significância estatística, fruto de sua enorme experiência. A maneira como ela conseguiu sobreviver aos eventos do tipo cisne negro. Portanto, suplantá-la requereria uma justificativa muito convincente de nossa parte, e não o contrário, como comumente se faz, e, por isso, é muito difícil vencê-la com argumentos estatísticos. Como escrevi no capítulo 7, na discussão sobre procrastinação, podemos invocar a falácia naturalista quando se trata de ética, mas não quando se trata de gerenciamento de riscos. E deixem-me insistir nessas violações da lógica em nome das evidências, por conta de sua gravidade. Não estou brincando, assim como enfrento a chocante pergunta: você tem evidências? Quando questiono determinado tratamento artificial, como colocar gelo sobre um nariz inchado, no passado muitos enfrentaram a pergunta: você tem evidências de que a gordura trans é prejudicial? E precisaram produzir provas, e foram, obviamente, incapazes de fazê-lo, pois levou décadas até que o mal se tornasse evidente. Essas perguntas muitas vezes são formuladas por pessoas inteligentes, até mesmo por médicos. Assim, quando os atuais habitantes da Mãe Terra querem fazer algo contrário à natureza, eles são os únicos que precisam produzir as evidências. Caso consigam, tudo que não é estável ou é passível de rompimento teve amplas chances de se romper ao longo do tempo. Além disso, as interações entre os componentes da Mãe Natureza tiveram de ser moduladas, de forma a manter vivo todo o sistema. O que emerge, depois de milhões de anos, é uma maravilhosa combinação de solidez, antifragilidade e fragilidade local. Sacrifícios feitos em uma área para que a natureza funcionasse melhor. Nós nos sacrificamos em prol de nossos genes, trocando nossa fragilidade por sua sobrevivência. Nós envelhecemos, mas eles ficam jovens, e cada vez mais adaptados fora de nós mesmos. As coisas se rompem em pequena escala o tempo todo, a fim de evitar catástrofes generalizadas em larga escala. Alegando a ignorância da biologia, a fenomenologia. Expliquei que a fenomenologia é mais poderosa do que as teorias, e deveria levar à formulação de políticas públicas mais rigorosas. Deixem-me ilustrar isso aqui. Eu estava em uma academia de ginástica em Barcelona, ao lado do sócio majoritário de uma empresa de consultoria, uma ocupação baseada em construir discursos em racionalização ingênua. Como muitas pessoas que perderam peso, o rapaz estava ansioso para falar a esse respeito. É mais fácil falar sobre teorias de perda de peso do que cumpri-las. O sujeito disse-me que não acreditava em dietas como Atkins, de baixo consumo de carboidratos, ou o método do cão, até ter sido informado do mecanismo da insulina, o que o convenceu a embarcar no esquema. Ele perdeu,
Então, 14 quilos, precisou esperar por uma teoria antes de partir para qualquer ação. E, isso, apesar das evidências empíricas mostrando que as pessoas perdiam 45 quilos evitando carboidratos, sem alterar a sua ingestão total de alimentos, apenas a composição. Ora, sendo o exato oposto do consultor, acredito que apontar a insulina como causa é uma teoria frágil, mas a fenomenologia, o efeito empírico, e real. Deixem-me apresentar as ideias da escola pós-clássica dos empiristas céticos. Somos feitos para acreditar em teorias, mas as teorias vêm e vão. A experiência permanece. As explicações mudam o tempo todo, e mudaram o tempo todo na história, por causa da opacidade causal, a invisibilidade das causas, com as pessoas dedicando-se ao desenvolvimento incremental de ideias, acreditando que sempre tiveram a teoria definitiva. A experiência permanece constante. Como vimos no capítulo 7, o que os físicos chamaram de fenomenologia do processo é manifestação empírica, sem levar em conta a forma como ela se vincula às teorias gerais existentes. Tomemos, por exemplo, a seguinte afirmação, inteiramente baseada em evidências: se você ganhar músculos, pode comer mais, sem ter mais depósitos de gordura em sua barriga, podendo devorar costeletas de cordeiro sem precisar comprar um cinto novo. Mas, no passado, a teoria para racionalizar isso era: seu metabolismo é maior, pois os músculos queimam calorias. Atualmente, tenho ouvido, você se torna mais sensível à insulina e armazena menos gordura. Insulina, grande insulina, metabolismo, grande metabolismo. Outra teoria surgirá no futuro, e alguma outra substância aparecerá. Mas exatamente o mesmo efeito continuará a prevalecer. O mesmo vale para a afirmação: o levantamento de pesos aumenta a massa muscular. No passado, dizia-se que o levantamento de pesos causava micro-ruptura dos músculos, com a cura e o aumento de tamanho subsequentes. Hoje, algumas pessoas discutem a sinalização hormonal ou os mecanismos genéticos. Amanhã, elas discutirão outra coisa. Mas o resultado sempre foi o mesmo, e continuará sendo. Quando se trata de discursos, o cérebro parece ser a última província dos teóricos charlatões. Adicione neuro alguma coisa a um campo, e, de repente, ele cresce em respeitabilidade e se torna mais convincente, pois, a partir daí, as pessoas terão a ilusão de uma forte relação causal. Mas o cérebro é complexo demais para isso. Ele é, ao mesmo tempo, a parte mais complexa da anatomia humana e aquela que parece mais suscetível às causalidades idiotas. Christopher Chabris e Daniel Simons chamaram minha atenção para as evidências que eu estava procurando. Seja qual for a teoria, se ela tiver uma referência implícita aos circuitos do cérebro, parecerá mais científica e mais convincente, mesmo quando for apenas um psiconeurofalatório aleatório. Mas essa causalidade está altamente enraizada na medicina ortodoxa, da forma como foi tradicionalmente construída. Diz Avicena, em seu cânon, que, em árabe, significa lei. Temos de saber as causas da saúde e da doença se quisermos fazer, da medicina, uma ciência. Estou escrevendo sobre saúde, mas não quero depender da biologia além do mínimo necessário, não no sentido teórico, e acredito que minha força estará aí. Pretendo compreender apenas o mínimo possível para dar a devida atenção às regularidades da experiência. Assim, o modus operandi de cada empreendimento é permanecer tão robusto quanto possível diante das mudanças nas teorias. Deixem-me repetir que o meu respeito à mãe natureza baseia-se inteiramente na estatística e no gerenciamento de riscos, ou seja, mais uma vez, na noção de fragilidade. O médico e ensaísta James Lifan mostrou como nossa compreensão dos processos biológicos cresceu na mesma proporção do declínio das descobertas farmacêuticas, como se as teorias de racionalização fossem promovendo a cegueira e, de alguma forma, certa incapacidade. Em outras palavras, temos um problema do madeira verde na biologia. Agora, um pouco de história da medicina antiga e medieval. A medicina costumava ser dividida em 3 tradições: os racionalistas, baseados em teorias pré-estabelecidas, na necessidade de entendimento global de para que as coisas eram feitas; os empiristas céticos, que recusavam as teorias, e eram céticos às afirmações sobre o não observado; e os metódicos, que ensinavam uns aos outros algumas heurísticas médicas simples, livres de teorias, e encontravam uma maneira ainda mais prática de ser empiristas. Embora as diferenças possam estar exageradas pela categorização, é possível olhar para as 3 tradições não como abordagens inteiramente dogmáticas,
mas, sim, como diferenciadas em seu ponto de origem, o peso das crenças anteriores. Algumas têm início com teorias, outras com evidências. As tensões entre as três tendências sempre existiram ao longo do tempo, e eu me coloco diretamente no campo dos que tentam justificar o ponto de vista dos empiristas, que, como uma escola filosófica, foram engolidos pela antiguidade tardia. Tenho tentado reavivar as ideias de Enesidamo de Cnossos, Antíoco de Laodiceia, Menódoto de Nicomédia, Heródoto de Tarso, e, é claro, Sexto Empírico. Os empiristas insistiam no eu não sabia, enquanto lidavam com situações não exatamente observadas no passado, isto é, em condições praticamente idênticas. Os metódicos não tinham as mesmas restrições contra a analogia, mas permaneciam cuidadosos. Os antigos eram mais cáusticos. Esse problema da heterogeneia não é novo, e os médicos têm sido, tradicionalmente, alvos de zombarias. Em seus epigramas, Marcial nos dá uma ideia do que era considerado um problema da especialidade médica em sua época. Pensei que Diaulus era médico, e não um carregador, mas, para ele, tudo parece ser a mesma coisa no Pederati Medicus, nunc est spilo Diaulus, quod spilo facite, fecerat et medicus, ou eu não me sentia doente. Símaco, agora me sinto, depois de seu socorro, non abui febrem, simache. Nunca beu. O termo grego parmakon é ambíguo, pois pode significar tanto veneno quanto cura, e foi usado como um trocadilho pelo médico árabe Rawi para alertar contra a heterogeneia. Temos um problema de atribuição quando a pessoa imputa os resultados positivos às suas próprias habilidades, e os fracassos à sorte. Nicocles, já no século IV a.C., afirmou que os médicos reivindicavam a responsabilidade pelo sucesso e culpavam a natureza, ou alguma causa externa, pelo fracasso. A mesma ideia foi redescoberta por psicólogos cerca de 24 séculos depois, sendo aplicada a corretores, médicos e gestores de empresas. Segundo uma antiga lenda, prestes a morrer, o imperador Adriano exclamava continuamente que foram seus médicos que o haviam matado. Montaigne, mais do que tudo um sintetizador dos escritores clássicos, preencheu seus ensaios com inúmeras histórias. Perguntaram a um lacedemônio o que o fizera viver por tanto tempo, e ele respondeu, ignorar a medicina. Montaigne também detectou o problema de agentividade, ou o motivo pelo qual a última coisa que um médico precisa é que o indivíduo esteja saudável. Nenhum médico obtém prazer com a saúde de seus amigos, escreveu o antigo sátiro grego, nenhum soldado, com a paz de sua cidade, etc. No medicine prente plaisir alla santé de ses amis mesmis, dit l'ancien comique grec, ni soldati alla pace de Saville, ainsi do reste. Como medicar metade da população? Lembre-se de quanto um médico pessoal pode matá-lo. Vimos, na história da avó, nossa incapacidade de distinguir, dentro de nosso raciocínio lógico, embora não em ações intuitivas, entre a média e as outras propriedades mais ricas daquilo que observamos. Certa vez, estava participando de uma celebração, em um almoço na casa de campo de um amigo, quando alguém apareceu com um aparelho portátil de medição da pressão arterial. Tentado, medi a minha, e ela acabou se revelando um pouco mais alta do que a média. Um médico, que estava presente na festa e tinha um temperamento muito amigável, imediatamente pegou um pedaço de papel e começou a prescrever alguma medicação para baixá-la. Mais tarde, joguei a receita no lixo. Depois, comprei o mesmo aparelho de medição e descobri que minha pressão arterial estava muito mais baixa, e, portanto, melhor, do que a média, com exceção de uma vez ou outra, quando atingi o pico episodicamente. Em suma, apresentava alguma variabilidade. Como tudo na vida, muitas vezes, essa variabilidade aleatória é confundida com informação, levando, portanto, a uma intervenção. Façamos uma reflexão, mas sem qualquer suposição sobre o vínculo entre a pressão arterial e a saúde. Além disso, assumiremos que a pressão normal é um número determinado, conhecido. Considere um grupo de pessoas saudáveis. Suponha que, devido à aleatoriedade, em metade do tempo a pressão de uma determinada pessoa ficará acima daquele números, e na outra metade do tempo, para a mesma pessoa, a medição ficará abaixo. Assim, em cerca de metade das visitas ao médico ela indicará o alarmante acima do normal. Se o médico prescrever, automaticamente, a medicação nos dias em que os pacientes estiverem acima do normal,
metade da população normal estará sob os efeitos do medicamento. E observe que estamos quase certos de que sua expectativa de vida será reduzida em função de tratamentos desnecessários. É evidente que estou simplificando. Médicos mais sofisticados estão cientes da natureza variável das medições, e não prescrevem medicação quando os números não são convincentes, embora seja fácil cair na armadilha. E nem todos os médicos sejam sofisticados. Mas esse exemplo abstrato pode mostrar como as visitas frequentes ao médico, especialmente fora das situações de doenças com risco de vida ou de problemas incômodos, da mesma forma que o acesso frequente às informações podem ser prejudiciais. Esse exemplo nos mostra, também, o processo descrito no capítulo 7. Por meio do qual um médico acaba matando pacientes simplesmente por reagir de maneira exagerada ao ruído. Isso é mais sério do que se pensa. Parece que a medicina tem muita dificuldade de entender a variabilidade normal em amostras. Às vezes, é difícil traduzir, na prática, a diferença entre o estatisticamente significativo e o efetivamente significativo. Determinada doença pode, marginalmente, reduzir nossa expectativa de vida. Mas também é possível que faça isso diante da alta significância estatística, provocando pânico quando, na verdade, o que todos esses estudos podem estar dizendo é que foi estabelecido, com uma margem estatisticamente significativa, que, em alguns casos, digamos, 1% dos casos, os pacientes podem ser prejudicados por aquela doença. Reformulando, a magnitude do resultado, a importância do efeito, não é captada pelo que se denomina significância estatística, algo que tende a iludir os especialistas. Precisamos observar as duas dimensões. Quanto uma condição, como a pressão arterial um pouco acima do normal, está propensa a afetar nossa expectativa de vida, e quão significativo é o resultado. Porque isso é sério. Se achamos que o estatístico realmente compreende a significância estatística no complicado contexto da vida real, o grande mundo, em oposição ao pequeno mundo dos livros didáticos, algumas surpresas. Kahneman e Tversky demonstraram que os próprios estatísticos cometiam erros práticos na vida real, de forma totalmente contrária aos seus próprios ensinamentos, esquecendo-se de que eram estatísticos. Pensar, lembro ao leitor, exige esforço. Meu colega Daniel Goldstein e eu fizemos algumas pesquisas com os quantes, profissionais de finanças quantitativas, e percebemos que a maioria não entendia o efeito prático de noções elementares como variação ou desvio padrão, conceitos usados por eles em praticamente todas as suas equações. Um poderoso estudo recente, de Sawyer e Robin Hogarth, mostrou que muitos profissionais e especialistas na área da econometria, que fornecem pomposos números como regressão e correlação, cometiam erros crassos ao traduzirem, na prática, os números que eles mesmos estavam produzindo. Eles entendiam corretamente a equação, mas cometiam graves erros de tradução quando tentavam representá-la na realidade. Em todos os casos, eles subestimavam a aleatoriedade e subestimavam a incerteza nos resultados. E estamos falando de erros de interpretação cometidos pelos estatísticos, e não pelos usuários de estatísticas, tais como cientistas sociais e médicos. Infelizmente, todos esses vieses levam à ação, e raramente à inação. Além disso, sabemos, agora, que a mania contra as gorduras e os slogans gordura zero resultam de um erro fundamental na interpretação dos resultados de uma regressão, quando duas variáveis são corresponsáveis por um efeito aqui, carboidratos e gorduras. Às vezes uma delas detém exclusivamente a responsabilidade. Muitos caíram no erro de atribuir os problemas do consumo conjunto de gordura e carboidratos à gordura, e não aos carboidratos. Além disso, o grande estatístico e desmistificador das más interpretações estatísticas Davi Friedman demonstrou, de modo muito convincente, junto com outro autor, que o vínculo, com o qual todos estão obcecados, entre sal e pressão arterial não tem base estatística. Talvez ele exista para algumas pessoas hipertensas, porém é mais provável que esta seja a exceção, mais do que a regra. O rigor da matemática na medicina. Aqueles que se divertem com o charlatanismo oculto na matemática fictícia das ciências sociais podem se perguntar por que isso não aconteceu com a medicina. Na verdade, o cemitério de ideias ruins e ocultas mostra que a matemática nos iludiu exatamente aí. Houve muitas tentativas de colocar a medicina em números, mas elas caíram no esquecimento. Houve um período em que a medicina derivava seus modelos explicativos das ciências físicas. Giovanni Borelli, em De Motu Animalium,
Comparou o corpo a uma máquina composta de alavancas animais. Portanto, poderíamos aplicar-lhes as regras da física linear. Repito, não sou contra o discurso racionalizado culto, desde que não seja frágil ao erro. Sou, antes de mais nada, um tomador de decisão híbrido, e nunca separarei o filósofo probabilista do tomador de decisão. E, sendo assim, sou uma pessoa mista o tempo todo. Na parte da manhã, quando bebo o antigo líquido chamado café, ao meio-dia, quando almoço com meus amigos, e à noite, quando vou para a cama segurando um livro. Sou radicalmente contrário ao discurso racionalista ingênuo, pseudoculto, com problemas ao estilo da madeira verde, que se concentra unicamente no conhecido e ignora o desconhecido. Também não sou contra o uso da matemática quando se trata de aferir a importância do desconhecido. Essa é a aplicação robusta da matemática. Na verdade, todos os argumentos do presente e do próximo capítulo baseiam-se na matemática da probabilidade, mas não se trata de um uso racionalista da matemática, e a matemática, em grande parte, permite a detecção de inconsistências flagrantes entre as afirmações sobre a gravidade da doença e a intensidade do tratamento. Por outro lado, o uso da matemática nas ciências sociais é como o intervencionismo. Aqueles que a praticam profissionalmente tendem a usá-la em todos os lugares, exceto onde pode ser útil. A única condição para essa espécie de racionalismo mais sofisticado, acreditar e agir como se a história toda não estivesse em nossas mãos. Para ser sofisticado, é preciso admitir que não seja assim. A seguir, este capítulo apresentou a ideia dos efeitos de convexidade e do ônus da prova em medicina e na avaliação do risco de iatrogenia. A seguir, analisaremos mais aplicações dos efeitos de convexidade e discutiremos a via negativa como uma abordagem rigorosa para a vida.